Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o nosso convidado de hoje é um ilustre cidadão tubaronense. A sua vida profissional é pautada por importantes realizações. Desde 1967, atua como médico, ginecologista e obstetra aqui na nossa cidade. Em 1985 e 86, foi secretário da Saúde de Santa Catarina, no primeiro governo de Esperidião Amin. Na área política, foi eleito prefeito de Tubarão em 1972 e 1992 e vice-prefeito em 1988. Mas hoje ele está aqui para falar de seus livros. Uma Direção para a Vida, Memórias da Enchente de Tubarão de 1974 e Dr. Otto, o sacerdote da medicina, que conta a história da vinda da família Verschutt para Tubarão e de seu pai, Dr. Otto, que foi o segundo médico da nossa cidade e também um importante político. Eu estou falando do médico, escritor e pesquisador Dr. Irmoto José Verschutt. Tudo bom, doutor Irmoto? Como é que vai? Vamos muito bem, melhor agora na sua companhia, evidentemente. Né? Muito obrigada. E obrigada por ter vindo aqui no nosso programa falar um pouquinho de literatura, tá bom, né? E da história da nossa cidade também, sim, né, parte doutor da Irmoto? história do Tubarão, né? Tá. Com certeza. Vamos começar falando um pouquinho sobre a sua trajetória de médico e de político aqui na nossa cidade. Fala um pouquinho dessa trajetória pra gente. De médico, eu em casa eu via falar só em medicina, em gado, certo? Fazenda, enchente, porque a enchente quase canal existia em Tubarão. Então isso me levou ao caminho da medicina. Quando eu fui reprovado no vestibular, eu quis fazer veterinária, porque tinha fazenda tal, aquela coisa todinha. Né? Mas aí o meu irmão, o doutor Léo, que era médico, não deixou com que eu fizesse, com que eu realizasse o ato de vir a ser um veterinário. Ele disse, não, você tem chance, vamos esperar mais um pouco, você passa no vestibular, e acabei passando no vestibular, claro. Passando em Florianópolis e passando em Curitiba também. Optei por Curitiba porque lá naquele ano seria dado início às atividades do Hospital de Clínicas. E como o Hospital de Clínicas era uma chamada muito forte, né, optei por Curitiba e lá iniciei o meu caminho na medicina e também no Hospital Nossa Senhora das Graças de Curitiba. Isso desde 67? Desde eu passei no vestibular de 1961. Nossa. Tem uma certa idade, um caminho aí. E a veia política também vem de família, né, doutor Irmoto? Vem do lado do meu pai, né? Não, o meu avô, aliás, né? Ele chegou no Brasil em 1878 e já foi eleito vereador em Tubarão em 1891. A primeira eleição de voto, né, após a proclamação da República, o meu avô foi eleito vereador, reeleito em 1894 e foi eleito em 1910 também. Olha, ele foi 3 vezes vereador. E meu pai foi prefeito em 22, 26 e 30, quando aconteceu a Revolução e ele foi deposto. Depois a gente vai falar com calma do Dr. Otto, porque tem um livro aqui só sobre ele, né? Muito interessante. Mas eu quero começar falando do seu livro Uma Direção para a Vida, que são memórias da enchente de 74, época em que o senhor foi prefeito da nossa cidade. Né? Eu quero começar perguntando sobre o título, Uma Direção para a Vida. Por que a escolha desse título, doutor Irmoto? No livro ele não ficou bem, não ficou bem explícito o porquê Uma Direção para a Vida. Isso se deve ao fato de que, por ocasião das cheias, né, logo em seguida, dava-se para caminhar, andar um pouco de carro até a Guarda, né, até onde aqueles trilhos aparecem retorcidos ali na estrada da Guarda ali. E eu lá chegando, eu fui ver a capela, né, porque ali havia muitos moradores na beira do rio, fui ver a capela. E na porta da capela havia um animal, um cavalo morto. Né, e como eu deduzi o seguinte, se o animal que tem um faro, diríamos assim, uma inteligência, o cavalo, que é tão inteligente quanto o cachorro. Ele foi procurar abrigo na capela. Abrigo na capela. Ai, e morreu na porta, porque ele não conseguiu entrar pelo anteparo que existia na porta. Ele não conseguiu quebrar o corpo para passar, porque havia muitos bancos ali impedindo, né, por onde saía água, impedindo a entrada do cavalo. Aí, se o animal está dizendo que é por ali que é a direção da vida, aí nasceu o título Uma Direção para a Vida, baseado naquele achado daquele cavalo ali na porta da capela, lá nos 60. Doutor Irmoto, e como é que foi passar pela enchente? Acho que é a maior enchente aqui de todos os tempos, né? Como cidadão
e como autoridade maior aqui da nossa cidade na época? Um desafio, né? Um desafio muito grande, né, certo? Mas a equipe que compunha ali era uma equipe espetacular, né? Principalmente o pessoal da terceira companhia, o pessoal do Exército, que era na época comandado pelo Major Varela, que aqui esteve já comigo algumas vezes falando sobre as cheias, né? Então a amizade com a terceira companhia era muito grande com os militares, e isso facilitou muito o nosso trabalho. Tanto que quando o rio transbordou na cidade, eu me encontrava lá no interior da terceira companhia, conversando com o Major. E lá a gente tomou uma série de decisões, inclusive a criação do comando militar da comunidade, que o comando ficou com o Major e o subcomandante fui eu. Era um decreto, inclusive. O Irmoto, e você teve a decisão de explodir a Barra do Camacho para dar vazão ao rio, né? Da onde surgiu essa ideia? Essa ideia é baseada na história que meu pai contava, da enchente de 1928, que foi a segunda maior, né, certo? Só perdeu para a de 74. Aquela enchente, a Barra do Camacho abriu espontaneamente, né? Criou-se um canal, né? Depois que as águas baixaram, havia um canal em direção à Barra do Camacho. Meu pai sempre falava que a partir dali nasceu aquela psicose dos agricultores irem para a Barra do Camacho com pá, com picareta e tal, tentar abrir. Porque antes da enchente de 73 eu devo ter aberto umas 4 ou 5 vezes com as retas escavadeiras da prefeitura. E na enchente eu raciocinei, se tem a estrada, né? A estrada está retendo as águas da lagoa, eu vou estourar a estrada e aí vai facilitar a saída para o mar, e foi o que aconteceu. Doutor Irmoto, a gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouco falando mais sobre as memórias da enchente e sobre o livro do Dr. Otto, Sacerdote da Medicina. Combinado? Certo. Não saia daí que a gente volta já já.